Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Louvado e santo é o nome do Senhor. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração para nós compartilharmos nesta noite é: desenvolva o seu presente divino. Todos nós recebemos um presente maravilhoso de Deus, mas esse presente que o Senhor nos dá não é para nós guardarmos na prateleira, como a gente guarda aqueles pratos. Vocês devem ter aí alguns pratos que vocês ganharam, né? Aqueles pratos bonitos que vocês colocam na prateleira, de 15 anos de casado, 20 anos de casado. Já viram aqueles pratos bonitos que vai ficando na prateleira das pessoas? Deus nos deu um grande presente, que é a salvação. Mas a salvação precisa ser desenvolvida, ela precisa ser operada. Ou seja, a salvação não é algo que você recebe e faz o que você quiser com ela, guarda num canto. Não, a salvação, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa passar por um processo onde Deus quer fazer algo através dos seus princípios na nossa vida. Então eu quero que você acompanhe com bastante cuidado a leitura desta palavra. Podemos ler aí na versão, na NVI, que é a versão que nós mais usamos na denominação. E essa versão aí, então, diz lá, em 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 11. Quero poder fazer uma exposição expositiva de cada um desses versículos aí, para que a gente possa aprender os princípios da palavra que estão ali colocados. A palavra do Senhor diz assim lá no versículo 2: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Versículo 3: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor querido e amado, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra. Palavra de vida, palavra de poder, palavra que o Senhor nos envia, porque o Senhor nos ama. Palavra que o Senhor nos dá nesta noite para a edificação das nossas vidas, para que possamos corrigir, para que possamos, ó Deus, entrar na dispensação da Tua vontade, do Teu querer. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, através desta palavra. Ela é poderosa, e nós cremos que ela fará a diferença para a qual o Senhor a enviou nesta noite, e o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém, queridos? Logo no versículo 2, o apóstolo Pedro, ele começa o texto fazendo uma saudação, que é a expressão maior da nossa filiação ao reino de Deus. Ele começa saudando os seus leitores com a graça e a paz. Por que é que nós saudamos uns aos outros com a graça e a paz? Ou com a paz do Senhor? Mas graça e paz é o que mais nós vamos encontrar nos textos do Novo Testamento. Por algumas razões básicas e essenciais, nós vamos entender que a paz, ela só pode fluir de alguma coisa chamada graça. Não é possível ter paz se nós não tivermos a graça de Deus. A graça é o favor imerecido de Deus, que o Senhor deu a cada um de nós para que nós possamos ser aceitos diante dEle. A graça é a raiz e a paz é o fruto que brota em nossos corações, e por isso nós experimentamos a paz. Não existe paz sem existir a graça.
Por isso que o mundo corre atrás de paz. O mundo fala em paz, mas sem a graça de Deus, toda paz é passageira. E toda paz é apenas um acordo, mas ele não vai adiante, porque sem a graça de Deus, não é possível que as pessoas experimentem a verdadeira paz. No hebraico, a palavra paz, e no grego, que é usada é shalom, que significa uma paz perfeita, uma paz completa. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aos seus leitores. O Senhor deseja que nós desenvolvamos uma vida completamente em paz, no meio de todas as guerras, de todas as lutas, dificuldades e problemas da vida. Ainda assim nós podemos ter paz, e não uma paz mental, não uma paz superficial, mas uma paz completa, uma paz profunda, pela sua graça que reina sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Esta é a maior preocupação dos apóstolos, que os cristãos daquele tempo e nós hoje possamos experimentar e crescer em Cristo Jesus. O desejo do coração de Deus é que nós, ao recebermos este presente maravilhoso, que é a salvação do Senhor para as nossas vidas, nós possamos crescer, nós possamos desenvolver, alcançar aquilo para o qual o Senhor projetou a sua igreja, para que nós possamos ser a estatura ou chegar à estatura de Cristo. E Paulo exorta os seus leitores aqui no texto da primeira, segunda e terceira epístolas de Pedro aí, ele vai exortar os seus leitores a respeito da necessidade de nós crescermos, não apenas intelectualmente, não apenas sabermos o que está escrito no texto bíblico, mas vivenciarmos na prática tudo aquilo que a palavra do Senhor tem para cada um de nós. Nós temos que lembrar que quando Pedro está escrevendo aos irmãos, ele está lidando com uma situação onde havia muitas pessoas entendidas intelectualmente e que pregavam a palavra de Deus para que as pessoas tivessem conhecimento, porque imaginavam que através do conhecimento elas poderiam conhecer mais a Deus. Mas quando o apóstolo está escrevendo as suas cartas, ele está escrevendo para que o povo cheio deste conhecimento não apenas tenha um conhecimento intelectual, mas coloque em prática no seu dia a dia tudo aquilo que eles precisam para crescer em Deus e experimentarem tudo que Deus tem para as suas vidas, para aqueles momentos, para aquilo que eles estão vivendo. Isso significa que há um empenho, uma dedicação, um esforço da parte de nós. É exatamente isso que o apóstolo vai dizer, quando ele diz assim: olha, vocês precisam conhecê-lo melhor. Nós não conhecemos Deus como nós deveríamos conhecer. Nós só vamos conhecer Deus quando nós passamos pelas lutas, pelas dificuldades da vida, quando nós passamos por momentos em que nós perdemos o nosso referencial, muitas vezes, daquilo que nós já conhecemos, e aí nós vamos descobrindo algo sobre Deus que nós ainda não tínhamos vivido. E a nossa experiência com o Senhor vai se aprofundando, na medida em que nós vamos caminhando com o Senhor, na medida em que nós vamos dependendo cada vez mais dEle. Portanto, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, não é um conhecimento místico, misterioso, mas é um conhecimento prático, onde nós colocamos na vida cristã, tudo aquilo que nós aprendemos e vivemos diariamente, para a honra e glória do nome do Senhor. Michael Green, que é um dos teólogos mais recentes, ele tem uma frase que diz assim, que a falta de crescimento espiritual é um sinal de morte espiritual. As nossas igrejas, de maneira geral, têm se enchido. As igrejas, de maneira geral, têm sido abençoadas com este novo momento, mas muitas vezes nós vamos experimentar um momento em que a morte está passando pela vida das pessoas, ou seja, as pessoas têm acesso a muita informação, mas a profundidade dessa informação é muito pequena, e isso faz com que elas acabem se perdendo. Então esse crescimento, sem crescimento, muitas vezes vai levar à morte espiritual. E este crescimento, ele não é automático. Não é porque você foi batizado, que você começou a frequentar uma igreja, que você necessariamente vai crescer. Existem pessoas que podem passar 10, 12, 15, 20 anos frequentando uma igreja, mas espiritualmente elas continuarem pequenas. Por quê? Porque o que faz o crescimento é como você desenvolve o que Deus te deu, como você desenvolve aquilo que Deus tem trabalhado. Por isso o apóstolo começa a dizer a respeito de algumas coisas importantes. Ele diz no versículo 3, porque à medida em que vocês o conhecerem melhor, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo o que vocês necessitam para viver uma vida verdadeiramente boa. Ele até nos faz participantes da sua própria glória e da sua própria virtude.
que o apóstolo está dizendo nessa outra versão que eu acabei de ler para você? É que na medida em que nós queremos nos aprofundar com Deus, Ele vai dando a cada um de nós tudo o que nós precisamos para este aprofundamento da fé. Na medida em que nós queremos caminhar mais com Deus, Ele fará isso muito mais em nossa vida. Mas nós precisamos entender que isso parte também de uma atitude minha, de uma atitude sua. Então, no versículos 3 e no versículo 4, o apóstolo vai dizer que o seu divino poder nos deu tudo. Ou seja, tudo que nós precisamos. A gente fica correndo atrás de coisas, se eu tivesse mais isso, se eu tivesse mais aquilo. Mas a grande verdade é que tudo aquilo que o Senhor deu para nós, já está dentro de nós. É como se fosse uma semente, onde você coloca aquela semente na terra, e dentro daquela semente existe uma árvore. Ainda que a gente não veja a árvore na semente, ela já está lá. E ela vai brotar, e vai brotar uma árvore daquela semente. Aquela semente não é a árvore, mas a árvore está dentro dela. Tudo que a árvore precisa para ser uma árvore está dentro da semente. Tudo que você precisa para ser um cristão do nível da estatura de Cristo já está dentro de você quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas a grande questão é, o que é que nós fazemos com isso? Nós queremos crescer, nós queremos desenvolver, nós queremos aprofundar o relacionamento, ou nós vamos nos conformar em ficar apenas no nível superficial? Então o apóstolo começa a dizer a respeito de algo que é fundamental, que é a fé. E ele diz que esta fé, ela, embora também seja objetiva ou subjetiva, ela é dada para todos. Todo cristão recebeu fé. Todo mundo que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador recebe uma porção de fé. E a fé não precisa ser grande. A fé basta o tanto que foi dado para você. Porque Jesus disse que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode pedir que um monte se desloque de um lugar para outro, para o mar, e isso acontecerá. Por que Jesus usa essa expressão de tamanho, de quantidade para expressar sobre a fé? Para mostrar para mim e para você que a fé não precisa ser uma fé enorme. O que faz a diferença não é o tamanho da fé, mas é se você usa ou não a fé que você recebeu. O que vai fazer diferença na sua vida, as vitórias que você terá sobre as lutas que você passa, não é a quantidade de fé que você emprega, mas é como você emprega a sua fé. Não é por muito orar, não é por muito fazer, não é por muito pedir, mas é pela manifestação da fé na sua vida. Portanto, a fé é a base principal, essencial que todos nós recebemos. Você recebeu a quantia necessária de fé para você caminhar. Agora, isso é básico, isso é para todos. E o que o apóstolo começa a dizer aqui, a partir do versículo 5, é que nós precisamos agora aprofundar este processo. Nós precisamos ampliar, nós precisamos colocar novos ingredientes nessa fé. Ou seja, a fé é um excelente combustível, mas ele precisa, ou ela precisa, de novos ingredientes misturados a ela, associados a ela, para que ela possa produzir ainda muito mais resultados em nossa vida. Então, quais são os 7 principais ingredientes que você deve adicionar à sua fé? Isso não significa você abrir mão de um para ter o outro. Não significa uma escalada onde você vai subindo e onde você vai adicionando à fé todas essas 7 virtudes que foram colocadas ali. Então o apóstolo começa dizendo, ele diz assim, olha, mas para vocês conseguir estes dons, ou seja, o dom de viver e vencer tudo aquilo que você precisa acrescentar alguma coisa à sua fé. Então o que a gente precisa acrescentar à fé? Então a primeira coisa que o apóstolo começa a dizer para nós, é que a fé, ela pode ser acrescentada com a virtude. Virtude, literalmente, tem a ver com fé em ação. Ou seja, é a capacidade que a fé tem de se manifestar. Enquanto a fé ela é intelectual, ela não faz diferença nenhuma na sua vida. A fé só faz diferença na sua vida quando ela se manifesta, quando ela é aplicada, quando você sai da teoria e vai para a prática. Se você ficar experimentando, ver tudo acontecer para depois você aplicar a fé, isso não é fé. Fé é você caminhar quando você não vê. Fé é você fazer algo quando você não tem a resposta completa. Nós somos chamados para andar de fé em fé, de glória em glória, de poder em poder. E nós vivemos através da fé. Toda a vida cristã é baseada na fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus nos chama para uma caminhada de fé. Agora, ele vai dizer o seguinte: essa fé agora não é uma fé intelectual, é uma fé prática, é uma virtude, ou seja, é uma fé que expressa uma realidade. Quando Jesus está no meio daquela multidão, e aquela mulher chega por trás de Jesus e toca nas suas vestes, Jesus diz assim: olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. O que significa a palavra virtude? Significa fé em ação. A fé que você tem que ser levada agora a um patamar novo, onde você tem que agir apesar da circunstância que você vê. Então Deus está nos levando a caminhar um pouco mais para frente, através da fé, mas não a fé intelectual, agora a fé prática em nossa vida. Esse passo de fé é fundamental, porque sem fé nós não chegamos, mas uma vez que nós temos a fé, nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Esta palavra que o apóstolo usa sobre a virtude, ela no grego tem a ideia de associação. E essa associação, no grego, quando ele escreve, tem a ideia de uma coisa que custa algum esforço. Ele usa a palavra no grego que dá mais ou menos a ideia daqueles homens ricos que se associavam com o Estado para oferecer espetáculos públicos. Ninguém paga para ver um espetáculo na praça. Vai lá um grupo de atores, faz a apresentação, ninguém paga por aquilo. Mas aquilo tem um custo. Então o Estado pagava uma parte e os ricos também pagavam para poder ter. Rico gosta de investir nessas coisas, em arte, esses negócios, né? Então eles pagavam por isso. E os ricos disputavam entre si para pagar esses espetáculos. Eles faziam um sacrifício para pagar esses espetáculos. E é essa palavra que o apóstolo Pedro usa aqui quando ele fala que a gente tem que associar a fé à virtude. Ou seja, significa algo que eu tenho que me esforçar, custar alguma coisa para mim, para eu poder fazer. Então, se a fé não te custa nada, a fé é uma fé barata. E se essa fé é uma fé barata, ela também não vai produzir resultado. A fé significa abrir mão da zona de conforto. A fé significa abrir mão do meu padrão de conformidade com as coisas. A fé tem que me levar a sair da minha casinha. A fé tem que me levar a sair da minha área mais tranquila. Se a fé não te move a desafios, esta fé é inútil. A fé tem que motivar você a fazer coisas que você ainda não fez, a viver situações que você ainda não viveu, a experimentar coisas que você ainda não experimentou. Esse é o sentido que o apóstolo Pedro fala a respeito da fé. Portanto, a fé, ela é importante, mas agora ele tem um alvo maior, que é de fazer esta fé se tornar uma prática constante em sua vida. Em segundo lugar, o apóstolo fala ali, que agora sim, uma vez acrescentado a fé, a virtude, agora ele pede mais um novo ingrediente. É como se fosse uma receita de bolo, que vai colocando agora um pouco de farinha, vai colocando ovos, depois coloca leite, depois põe água, depois põe mais um polvilho, depois põe mais alguma coisa, e vai fazendo até ficar um bolo pronto. As mulheres conhecem bem essa ideia do dia da receita. E aqui o que o apóstolo está dizendo é exatamente isso. A vida cristã é uma somatória desses conjuntos que vão ser adicionados no dia a dia da nossa caminhada cristã. Então, em segundo lugar, agora ele vai falar no versículo 5, acrescentem à virtude o conhecimento. Por que o apóstolo fala sobre o conhecimento? Porque as pessoas daquela época eram ávidas por conhecer a Deus. Só que o conhecimento sem a prática de Deus leva a pessoa a ser uma pessoa intelectualmente sabedora das coisas de Deus, mas não leva ela a viver uma vida cristã verdadeira. Então o conhecimento aqui tem a ideia de vida prática, tem a ideia de lidar da forma certa e adequada com os problemas da vida. Por que é que Deus nos dá conhecimento? Não é para a gente ficar mais sabido. Deus nos dá conhecimento para a gente lidar melhor com os problemas da vida. Então o conhecimento de Deus vem através da palavra. Quando nós abrimos a palavra de Deus e nós recebemos a revelação de quem Deus é, do seu caráter, da sua forma de ser, através da palavra nós vamos conhecendo como Deus é, e nós vamos nos relacionando melhor com o próximo, nos relacionando corretamente com Deus e resolvendo os problemas da nossa vida, não de acordo com o nosso entendimento, mas de acordo com a vontade de Deus para cada um de nós. Isso faz toda a diferença. Você pode resolver um problema de diversas maneiras. Você pode usar várias formas para resolver um problema. Mas a melhor forma de resolver um problema é a solução que Deus aponta. E se nós não conhecemos Deus, nós não temos como usar a solução de Deus.
Por isso o apóstolo diz: desenvolvam o conhecimento de Deus. Ou seja, esse conhecimento não é místico, não é esotérico, não é um conhecimento contemplativo, é um conhecimento prático, é um conhecimento onde você aprende, você pratica e você vive, e você muda a sua forma de ser a partir daquele dia. Por isso que cristão tem uma marca fundamental. A vida cristã tem uma marca. A pessoa fazia tal coisa, mas agora ela é um crente em Cristo Jesus, ela não faz mais. Mas por que não faz? Porque não pode? Não, não é porque não pode, é porque não precisa mais fazer o que fazia antes. Agora ela tem outros desafios que levam a uma vida diferente. Ela não vive mais presa pelas coisas do passado. Ela vive agora numa nova dispensação, numa nova direção, e ela busca aquilo que é melhor, que Deus tem para a vida dela a partir desta caminhada. Por isso o conhecimento aqui é colocado como, não como misticismo, mas colocado como uma experiência de caminhada com o Senhor diariamente. Experimente perguntar para Jesus como é que Ele lidaria com o problema que você vai ter que lidar amanhã. Como é que Jesus resolveria o problema que você tem que resolver essa semana? E você vai começar a entender como é que Deus age e como Deus faz todas as coisas. Em terceiro lugar, ele vai dizer aqui que agora sim, tenho que juntar a fé, a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento eu junto o domínio próprio. Domínio próprio aqui é uma característica fundamental, porque significa que as paixões da minha vida, elas estão dentro de mim, mas agora elas precisam ser controladas. São as paixões controladas pelo Espírito Santo na vida de um homem ou de uma mulher, que vão fazer com que ele tenha domínio próprio. Domínio próprio não é fazer sacrifício de renúncia. Domínio próprio é exercer o direito de escolha sobre o bom e o mal, o certo e o errado. Então significa autocontrole. E este autocontrole é fruto do Espírito e não esforço da carne. Toda pessoa que se esforça para agradar a Deus na força da carne, acabará falhando. Porque nós não temos a capacidade, senão pelo Espírito Santo de Deus, de operar segundo a vontade de Deus. Não tente viver a vida cristã pelo esforço da sua carne, porque você fatalmente irá falhar. Se você viver na dependência do Espírito Santo de Deus, a possibilidade de você vencer e ultrapassar as barreiras será muito maior. Mas se você der vazão à sua carne joga contra a sua vida. Por isso, domínio próprio significa submissão ao controle de Cristo que habita no crente. Naqueles ensinos que nós damos lá da vida cristã, tem lá naquele desenho do Bill Bright, da Cruzada Estudantil para Cristo, existe aquela famosa figura da cadeirinha, que mostra que o nosso coração tem uma cadeirinha, tem uma poltrona, e quem senta naquela poltrona governa a nossa vida. É como se fosse um ônibus. Você entra no ônibus, você não pode dizer para o motorista para onde que ele tem que ir. Você é obrigado a ir para onde o ônibus está sendo dirigido. Ah, mas eu estou muito longe, eu quero que o ônibus dê uma passadinha na frente da minha casa para deixar eu lá. Não pode, porque o ônibus vai para onde está sendo dirigido. E a vida da nossa vida também é assim. Se nós darmos vazão ao nosso ego, para que ele domine sobre a nossa vida, nós vamos ser dirigidos pelo nosso eu. E se nós somos dirigidos pelo nosso eu, nós não vamos alcançar aquilo que Deus espera para nós. Então, quem governa o meu coração, vai governar a minha vida. E esse autocontrole significa que agora a minha vida é submissa a Cristo e Ele controla a minha vida. Qualquer sistema religioso que divorcia a religião da ética vai criar heresia. Naquele tempo, as pressões da vida, aquele estilo de conhecimento levaram a dois tipos de situações. Ou as pessoas eram ascéticas, abriam mão de tudo e viviam como ermitões, ou então as pessoas simplesmente davam-se a licenciosidade, soltava a franga, como se diz no popular, né? Vivia do jeito que achava que devia viver. E a vida cristã não é nenhuma dessas coisas. Não é uma vida de sacrifício, mas também não é a vida do que eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. A vida cristã é uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem acompanha, é Ele quem trabalha conosco, é Ele quem está sobre a nossa vida, e é Ele quem dirige todas as coisas para o louvor da glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aí o apóstolo continua dizendo no versículo 6, ele diz assim, olha, agora acrescentem ao domínio próprio a perseverança. O que é essa perseverança que o apóstolo está dizendo? Neste texto, a palavra perseverança significa paciência triunfadora em circunstâncias difíceis.
No grego, a palavra no grego, ela é hipermore, ou seja, é uma palavra que quer dizer, é uma coisa grande. É uma grande paciência numa circunstância desagradável. Perseverança tem essa ideia. Deus está dizendo a você, não seja uma pessoa que não persevere, ao contrário, persevere. Se você está passando por uma luta, uma crise, uma dificuldade, você precisa ter ideia de que Deus, embora possa fazer assim para resolver o teu problema, nem sempre Ele fará. Deus podia dar uma palavra, e uma palavra sua removeria os montes, uma palavra sua faria toda a transformação, mas nem sempre Deus irá falar. Existem momentos em que nós vamos ter que passar 4, 5, 6 meses lidando com uma circunstância onde Deus não vai falar absolutamente nada, como no caso de Jó. Jó passa 8 meses sem Deus falar absolutamente nada com ele. Jó está passando por uma luta, por uma dificuldade muito grande, e ele não consegue ouvir Deus, e ele não ouve Deus falando ao seu coração sobre o que está acontecendo. Deus não explica nada, mas ele é um homem perseverante. Ele persevera porque ele sabe que, apesar de não entender o que está passando, por algum propósito Deus tem naquilo que ele está passando. E Deus não permite nada na sua vida que não tenha um bom propósito. Nós, como lemos aqui no texto de Romanos, no capítulo 12, a vontade de Deus é sempre o quê, queridos? Boa, perfeita e agradável. Ainda que nós estejamos vivendo uma situação onde nós entremos nela, mas Deus permitiu que a gente entrasse, ainda assim a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E Deus vai tirar daquela circunstância o melhor, para que a gente possa experimentar isso. Portanto, o texto aqui fala sobre lidar com pressões e problemas da vida. Ou seja, é a disposição mental que não é abalada pela dificuldade ou pela aflição. Por quê? Por que a gente precisa de perseverança? Para enfrentar 2 instrumentos de Satanás contra a nossa vida. O diabo usa 2 instrumentos terríveis contra nós. Ele usa a oposição do mundo da parte de fora, ou seja, de fora para dentro de nós. Ele usa a oposição do mundo, e de dentro ele usa a sedução da carne, para fazer com que a gente saia do propósito dele, do propósito do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos da perseverança. Quando você estiver pronto ou começando a querer a desistir, lembre-se da perseverança. Perseverança não significa ter capacidade de sofrer. Perseverança significa ter capacidade para suportar a adversidade, até que tudo esteja no controle e na direção correta que Deus quer para a sua vida. Muitas pessoas, por não exercerem a perseverança, elas desistem antes da hora. E se você desiste antes da hora, você não alcança tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Uma paciência que vai exultar mesmo no vale da provação. Uma paciência que é capaz de erguer a voz para louvar a Deus, não apenas depois da vitória, mas a fim de alcançar a vitória. Uma paciência que gloria-se nas fraquezas, que canta nas prisões, e até mesmo que marcha resoluto, até mesmo para o martírio. Isso é perseverança. Perseverança é algo fundamental na nossa caminhada cristã. Muita gente desiste, muita gente fica pelo caminho, muita gente não alcança aquilo que Deus tem para a vida delas, porque não perseveram. Mas você precisa aprender a perseverar em nome de Jesus. Em quinto lugar, o apóstolo diz ali no versículo 6, agora acrescente a perseverança, acrescente também a piedade. O que tem a ver a palavra piedade? Significa devoção. Significa agora amar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, não nos relacionar com Deus, porque Deus é Deus e pode nos dar algo, ou dar a bênção que nós queremos. Mas nos relacionarmos com Deus por aquilo que Ele é. Isso é o sentido da palavra piedade, que no nosso português mais claro é devoção. Então piedade é a virtude que descreve o nosso relacionamento certo com Deus. Como é que o nosso relacionamento tem que ser certo com Deus? Baseado não apenas naquilo que Deus pode nos dar, mas baseado principalmente naquilo que Deus é. Quantas vezes nós nos pegamos orando, só reclamando, ou muitas vezes orando e só clamando, ou só por alguma solução de que Deus pode fazer. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, entra com a tua providência, Senhor, mas será que às vezes nós não erramos por isso? Será que nós não deveríamos gastar o nosso tempo adorando ao Senhor por aquilo que Ele é? Porque independente da circunstância que a gente esteja passando, Deus é Deus. A sua circunstância hoje pode ser desagradável, mas Deus é Deus.
Ele não deixa de ser Deus porque eu estou passando por uma crise. Ele não deixa de ser Deus porque há banco vazio. Ele não deixa de ser Deus porque você está sem dinheiro no bolso. Ele não deixa de ser Deus porque você está enfermo. Deus é Deus. Deus é Deus. E se Ele, sendo Deus, pode todas as coisas, Ele é digno de ser adorado porque é Deus, e não porque pode dar alguma coisa a mim ou a você. Por isso, esta virtude é fundamental, que nós acrescentemos a devoção ao Senhor. Todas as vezes que nós nos reunimos, é uma oportunidade para manifestar a devoção. Mas também no local de trabalho é uma oportunidade. Também no relacionamento dentro de casa é uma oportunidade. Será que se nós tivéssemos maior noção de que Deus é Deus e Ele está contemplando a nossa vida, será que nós brigaríamos tanto dentro de casa como às vezes brigamos? Será que nós gritaríamos uns com os outros como nós gritamos, se nós tivéssemos a percepção de que Deus é Deus e Ele está ali na nossa casa contemplando a nossa vida? Então isso é um critério fundamental para analisar como Deus trabalha sobre cada um de nós. E o apóstolo vai dizer que a piedade para tudo é proveitosa, ou seja, a devoção ao Senhor é proveitosa para todas as coisas. Em sexto lugar, aqui no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: olha, agora vocês acrescentem a piedade, acrescentem mais um elemento, acrescentem a fraternidade. Fraternidade vem do grego Filadélfia, ou seja, significa amar o outro como irmão de sangue. Não é amar o outro como um outro, mas amar o outro como amor de sangue. Você tem o seu irmão, e por mais que o seu irmão não seja tudo aquilo que você gostaria que ele fosse, talvez, ainda assim você o ama. Apesar das fraquezas dele, você o ama. Se ele pedir dinheiro emprestado e não te paga, mas pedir dinheiro emprestado, você vai emprestar, porque ele é teu irmão, é irmão de sangue. Mesmo com os defeitos e as dificuldades dele, você o ama e você o tenta honrar, você tenta ajudá-lo. A palavra Filadélfia aqui no grego significa exatamente isso. Significa fazer para o outro como se fosse da minha família, do meu sangue. Olhar para o outro, viver com o outro, conviver com o outro, lidando como se fosse da minha casa, da minha parentela. Não por causa dos méritos, mas apesar dos deméritos. Não por causa das forças, mas apesar das fraquezas. É isso que o apóstolo está dizendo. E é uma fundamental importância, por quê? Porque se nós não conseguirmos nos relacionar bem com irmãos dentro da igreja, como é que nós vamos amar a Deus? Como é que a gente consegue expressar o amor a Deus, se não consegue expressar amor pelo próximo? Se não consegue expressar amor pelo irmão que está na igreja, que senta ao nosso lado? Essa carta foi escrita para irmãos, em carne e osso, igualzinho eu e você, que se assentavam nos bancos, talvez não tão confortáveis quanto os nossos, que se iam em lugares que não eram tão claros e tão bonitos como o nosso, mas irmãos que também tinham as suas falhas, irmãos que também tinham os seus problemas, irmãos que também mancavam uns com os outros, irmãos que muitas vezes também não se podia contar com eles. Mas apesar disso, o apóstolo diz: agora, desenvolva a fraternidade. Ou seja, caminhe uma milha a mais. Se alguém lhe pede para caminhar uma milha, caminhe duas. Se alguém te pede uma capa, dê a outra. Se alguém bate num lado do rosto, dê o outro lado. É isso que significa a fraternidade. Fraternidade significa ter disposição para fazer aquilo que eu normalmente não faria pelo próximo. Mas porque ele é meu irmão de sangue, nós somos da mesma família, a família de Deus, eu tenho que fazer. E eu faço. Isso significa amor, a fraternidade. E por último, o apóstolo ali vai dizer que agora à fraternidade nós devemos agregar um outro condicionante importante, que é o amor. E a palavra amor aqui não tem nada a ver com a palavra amor que entra na nossa cabeça. Porque a palavra amor aqui que o apóstolo usa é ágape. Ágape significa um amor capaz de fazer sacrifício. Amor capaz de fazer o sacrifício ou até o sacrifício. Essa é a expressão maior do grande amor de Deus. O grande amor de Deus é o amor ágape, porque Ele se sacrificou, enviou o seu Filho para morrer por nós. E este amor é incondicional. É incondicional. Deus nos ama apesar de quem nós somos. Deus nos ama apesar do que nós somos capazes de não fazer por Ele. Deus nos ama apesar das bancadas que nós damos. Deus nos ama apesar das nossas falhas e imperfeições. Deus nos ama. E é isso que Ele espera, a nossa relação com Ele, porque ela é baseada, a relação humana, ela é baseada muitas vezes no que eu ganho desse processo.
Mas a relação com Deus não é baseada no que ele ganha, é baseada naquilo que ele é. Ele é amor. Ele emana amor, Ele é cheio de amor, Ele é o perfeito amor, e Ele dá este amor a mim e a você, para que nós possamos desfrutá-lo. E Ele exige, espera que nós também possamos fazer o mesmo com o próximo. Amor ágape, amor sacrificial. Quantas vezes você tem corrido de alguém que precisa ser amado? Existem muitas pessoas que precisam ser amadas, e nós não temos o direito de correr delas. E muitas vezes nós vamos precisar fazer sacrifício, sim. Sacrifício de 1 hora de sono, sacrifício de 1 hora de trabalho, né? Como o pastor Santo estava contando outro dia, que teve que parar algumas coisas para poder atender uma pessoa. O que essa pessoa vai dar? Não vai dar nada, talvez não dê nada, não importa. Mas o importante é que você se dispôs a fazer aquilo que é essencial para a vida cristã. Porque através de uma circunstância, Deus vai edificar a sua vida. Deus vai operar sobre a sua vida. Então essas 7 qualidades ou 7 quesitos importantes são fundamentais se nós queremos crescer na caminhada com o Senhor. Portanto, querido, empenhe-se exatamente nisso. E qual o resultado disso na nossa vida? Qual o resultado final que vai acontecer na nossa vida quando nós colocamos esses 7 ingredientes aí no nosso bolo, na nossa vida cristã? Aqui nós podemos apontar nos versículos 8, no versículo 9, no versículos 10 e 11, nós vamos ver 3 resultados. Se nós aplicamos a fé, a virtude, o discernimento, e assim nós vamos colocar o conhecimento, e nós vamos aplicando essas 7 virtudes em nossa vida, o primeiro resultado que o apóstolo Pedro vai dizer, está lá no versículo 8, ele diz assim: quanto mais seguirem este caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente, e se tornarão frutíferos e úteis no nosso Senhor Jesus Cristo. Vida frutífera. Um cristão que não cresce, não será um cristão frutífero. Quando você planta um pé de limão, e esse pé de limão não cresce, ele também não vai dar fruto. O seu fruto vai ser raquítico. Mas se ele se cresce, se ele se desenvolve, o fruto será viçoso, será bom, mesmo sendo um pé de limão. Quando você planta alguma coisa, você espera que aquilo produza o resultado. E nós somos plantações de Deus, e Deus espera resultado em nós. Mas para nós produzirmos o resultado, a vida frutífera, nós precisamos colocar esses ingredientes na nossa vida. Nós precisamos fazer um autoexame e perceber aquilo que está faltando, para que eu possa encher-me disso, e eu possa viver exatamente isso. Então, a falta de crescimento vai sinalizar a falta de vida. Cristão que está passando pela 24ª vez, pela mesma crise, é porque não cresceu. O sinal que você está crescendo, é que você está enfrentando hoje uma crise maior do que você enfrentou ontem. Se você está querendo diminuir das suas crises, você não crescerá. Nós só crescemos através da aflição. Nós crescemos através do conhecimento prático. Então não tem essa história de correr de crise, não tem essa história de correr de problema. Você precisa enfrentar o problema com as armas que Deus te dá, com o conhecimento que o Senhor te dá. E tudo que você precisa para enfrentar, Deus já colocou dentro de você, e você vencerá em nome de Jesus. O segundo resultado na vida cristã é uma visão clara. Visão clara. Uma pessoa que falha em colocar esses ingredientes na sua vida, ela ficará míope. Aqui tem apenas a ver com cegueira, mas tem a ver também com visão clara, com miopia. Por que a gente tem que usar óculos? Porque é míope, não consegue enxergar direito. Se eu tirar o óculos aqui, eu não enxergo ninguém. Eu sei que o Edson está ali porque eu conheço o Edson de perto, mas se eu de longe assim, eu não tenho ideia. E muitas vezes na caminhada cristã, se nós não vamos colocando esses componentes em nossa vida, se nós não vamos adicionando, nós vamos nos tornando míopes. Ou seja, nós só conseguimos enxergar o que está no nível da terra, não conseguimos enxergar as coisas espirituais. Por trás de tudo que você vê no nível material, existe alguma coisa acontecendo no plano espiritual. E somente as pessoas que estão desenvolvendo a sua percepção espiritual é que vão perceber o que está acontecendo no mundo espiritual, e lá elas vão lutar contra aquela situação. O marido chegou nervoso em casa. Se a mulher for tentar resolver no nível material, não vai dar certo.
Mas a mulher de Deus vai resolver no nível espiritual. Ela vai perceber que por trás daquela atitude tem alguma coisa que espiritualmente está causando aquilo. Então ela para de brigar com o marido e começa a brigar com a coisa que está causando aquilo. Se você começa a andar muito estressado e você começa a perceber que você está saindo da casinha de vez em quando você é espiritual, você começa a perceber o que está ao seu redor. E você trabalha no nível espiritual e não no nível humano. Mas a pessoa míope, ela trabalha no nível humano. A pessoa míope, ela começa a olhar e fala assim, puxa vida, eu tenho que desenvolver uma estratégia humana para resolver o problema. Vou dar um presente, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você já viu pessoas que ficam tentando agradar o tempo todo? Por quê? Porque elas não entendem que não se agrada as pessoas por causa de um presente. Você pode dar presente o quanto você quiser, se a pessoa não gostar de você, não adianta. Ela vai ficar com o teu presente, mas não gostou de você, não adianta nada. Porque o problema não é o presente que você dá, o problema é como eu sou, como você é. Então, se nós queremos experimentar mais de Deus, nós precisamos dessas vitaminas espirituais para que a gente não seja míope, ou seja, para que a gente enxergue o mundo espiritual assim como ele é e coloque em prática na nossa vida. Perceber que o mundo espiritual é muito mais amplo do que nós imaginamos, do que nós conseguimos enxergar. Por isso, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz, mas qualquer que deixar de seguir esses complementos da fé, é verdadeiramente cego, ou pelo menos muito míope, e se esqueceu de que Deus o libertou da velha vida do pecado, a fim de que ele possa viver para o Senhor uma nova vida forte e boa. Estou lendo aqui a versão da Bíblia Viva, portuguesa, que tem uma expressão diferenciada aqui. Então nós somos chamados a isso, queridos. Nós somos chamados a experimentar uma nova vida. E essa vida é boa, ela não é ruim. Tudo que eu e você precisamos já está disponível para nós. Mas nós precisamos acrescentar, dia após dia, esses ingredientes. E o terceiro resultado que o apóstolo Pedro vai nos dar aqui. No versículos 10 e 11, ele vai dizer assim, portanto, queridos irmãos, trabalhem com ardor para provar que vocês estão realmente entre aqueles que Deus chamou e escolheu. E assim vocês nunca perderão a firmeza, nem abandonarão a fé. E Deus abrirá de par em par os portões dos céus, para que vocês entrem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salvação, ela é dada de graça por Deus para todos. Mas não é porque ela é dada de graça por Deus para todos que todos irão para o céu. Não é porque você foi batizado em 1950, 1960, porque foi o fulano A, o fulano B, porque foi na igreja A ou na igreja B que você vai para o céu. A Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, que aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ou seja, você está com um passaporte na mão, você embarcou no avião, mas você entrar nos Estados Unidos é outra história. Você está caminhando na direção de Canaã celestial. Você está com o ticket de entrada nas suas mãos. O teu nome já está escrito no livro da vida, mas você chegar lá é outra história. E o que o apóstolo está dizendo é que uma vez que nós acrescentamos esses ingredientes na nossa vida, o resultado na nossa vida é que nós podemos ter uma segurança inabalável. Ou seja, aquilo que Deus prometeu irá acontecer. Não é uma incerteza, não é uma caminhada onde eu vou chegar lá e dizer assim, puxa vida, como é que será que vai estar o humor de Deus no dia que eu chegar diante dele? Será que ele vai se lembrar da promessa que ele fez para mim? Será que ele vai se lembrar do dia que eu me batizei? Será que Deus não apagou o meu nome? Será que ele não trocou o meu nome na hora de escrever o nome? Não, o crente que caminha na direção do Senhor, aquele que coloca essas virtudes no seu coração, aquele que pratica a palavra do Senhor no dia a dia, ele pode ter esta certeza absoluta, inabalável, de que ele alcançará tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. É isso que o apóstolo está dizendo ao nosso coração. Numa outra versão, a gente poderia imaginar o seguinte, seria o ápice, ou seja, o ponto mais importante da vida cristã quando nós entrarmos na glória. Tudo o que nós precisamos já está lá disponível para cada um de nós. Essa exortação de Pedro, irmãos, ela é importante para as nossas vidas, porque o Senhor quer que nós sejamos santos e irrepreensíveis na sua presença. Se nós fazemos isso, se nós colocamos esses ingredientes na nossa vida, nós não tropeçaremos e nós viveremos aquilo que Deus tem para cada um de nós e não abandonaremos a fé.
Existem pessoas que têm abandonado a fé, porque elas olham para as lutas muito mais do que olham para as bênçãos que Deus tem preparado para elas. Que eu e você possamos olhar sempre para a fé, olhar sempre para aquilo que Deus tem preparado para nós, e não desanimar, e não abandonar o caminho, não ficar pelo caminho. Se você quer ficar pelo caminho, eu sinto muito, mas você ficará. Porque se você quiser ficar pelo caminho, nem Deus, com todo o seu poder e glória, pode tirar você da onde você quer ficar. Mas se você quer caminhar para frente, caminhar para onde o Senhor tem para a sua vida, você pode ter a certeza de que tudo aquilo que você precisa na caminhada já está disponível para a sua vida em Cristo Jesus. Esta é uma palavra do Senhor para mim e para você nesta noite, para que nós não venhamos a desistir, para que nós não venhamos a desanimar, para que nós não venhamos a ficar pelo caminho. Tudo o que precisamos está disponível. Nós poderíamos usar alguns exemplos de homens de Deus, como Davi. Nós poderíamos usar exemplos de homens de Deus como Elias, um homem cheio do poder do Espírito Santo de Deus, que vai até o rei Acabe, profetiza que não vai chover e não chove, e depois ele diz para o rei: rei, vai embora para casa porque vai vir uma grande chuva, quando não tem uma única nuvem no céu. E ele é capaz de subir aquele monte, e ele é capaz de orar uma vez, ele olha e não vê resultado algum, ele ora mais uma segunda vez, e também não vê resultado algum, e ele ora até a 7ª vez, e ali ele vê o resultado. A Bíblia diz que essa nuvem que aparece é uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, mas ela é suficiente para manifestar o poder do Senhor. Quem sabe o que você precisa é de um sinal aparentemente pequeno, talvez um sinal do tamanho da mão de um homem, diante da enormidade de milagre que você precisa na sua vida. Talvez o sinal seja pequeno, mas esse sinal pode produzir o resultado que você tem esperado do Senhor. Quero pedir que você se coloque em pé, e quero orar com você em nome de Jesus. Aleluias, louvado é o teu nome, Senhor. Aleluias, aleluias. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, o Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, o Senhor Jesus, inunda o meu coração. Sabe, queridos, todos nós passamos por testes de fé. Uns estão num nível, outros em outras áreas,
Alguém está passando no teste de fé na saúde. Outro está passando no teste de fé na sua força de vontade. Quem sabe você entrou nesta noite passando no seu teste de fé na perseverança, ou até mesmo na sua devoção ao Senhor. Muitos estão passando por testes de fé, mas o Senhor tem dito para você que Ele te enviou nesta noite a este lugar, não para que você seja confrontado e pare pelo caminho, mas para que você seja fortalecido e você experimente tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, para que você desfrute de tudo que Ele tem para você neste tempo. O Senhor teu Deus, Ele está ao seu lado, Ele te toma pela mão direita. O Senhor teu Deus é aquele que te levanta, te sustenta, te abençoa. O Senhor teu Deus é aquele que te protege. O Senhor teu Deus é aquele que acampa ao teu derredor. O Senhor teu Deus é o Deus da tua salvação. É o Deus que está impulsionando a sua vida para que você alcance aquilo que Ele tem para você. Não coloque os seus olhos nas coisas que você vê. Coloque os seus olhos na fé. Coloque os seus olhos naquilo que ainda é espiritual, naquilo que não se manifestou, mas que vai se manifestar na sua vida. Com os olhos fechados, contemple a solução para o problema que tem feito você orar nos últimos meses. Com os olhos fechados, contemple o resultado da sua fé sendo colocado em ação na sua vida. Com os olhos fechados, contemple a mão do Senhor operando sobre você. Com os olhos fechados, veja a solução de Deus para a sua vida. Aquilo que o inimigo tem dito para você que não vai conseguir, que você não vai alcançar. Aquilo que o inimigo tem assoprado ao seu coração, dizendo: olha, é melhor parar por aqui. Acho melhor você pegar outro rumo na sua vida. O Senhor te trouxe nesta noite, neste lugar, para dizer a você: filho amado, filha amada, persevere, porque eu sou contigo na caminhada. Eu sou o Senhor teu Deus que te toma pela mão direita. Eu sou o Senhor teu Deus que te sustenta. Eu sou o Senhor teu Deus. Simplesmente descanse, caminhe na direção que eu tenho para a sua vida. Talvez você esteja orando como Elias orou naqueles dias, dizendo: Senhor, eu quero parar por aqui. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que meus pais. Senhor, tudo está acabado para a minha vida. Mas o Senhor está preparando para você hoje o alimento espiritual, assim como Ele preparou para Elias. E Elias comeu daquele pão, Elias tomou daquela água, e com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites. E aquele ministério que estava fadado a terminar na beira de um ribeiro, não terminou, porque o Senhor alimentou, o Senhor sustentou. E nesta noite o Senhor te sustenta, o Senhor te alimenta. O Senhor diz para você: aprofunde. Eu quero que você me conheça mais. Eu quero que você clame mais. Eu quero que você fale mais comigo. Eu quero que você caminhe mais perto de mim, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o Senhor que te dá a vitória. Eu sou o Senhor que te levanta. Eu sou o Senhor sobre a sua vida. Descanse em mim, diz o Senhor. Caminhe comigo, porque eu sou o Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira, o Senhor que é a nossa vitória. Louvado e santo é o nome poderoso do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Inunda o meu coração. Aleluia! Louvado
é o nome do Senhor. Palavra de Deus.